assim a palavra do Senhor: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, falei novamente, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nesta noite. Quebranta a nossa vida, quebranta o nosso eu. E que, ó Deus, o teu Espírito Santo tenha livre acesso nesta noite aos corações dos teus servos. Fica conosco, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, o teu amor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmão, essa palavra é uma parábola interessante. Uma parábola que quase todos já conhecem. A parábola onde Jesus conta a história do rico e Lázaro, um mendigo, que vivia à sua porta, esperando que as migalhas caíssem da casa deste homem rico, abastardo. E essa parábola é a única parábola ao qual Jesus dá o nome do autor, Lázaro. O rico não é lembrado, mas o mendigo, ele é lembrado, é Lázaro. Não foi aquele Lázaro lá de Betânia, que ressuscitou, mas é um Lázaro que tinha uma morada lá nos céus. Era um Lázaro que tinha a certeza de que a morada dele lá no céu estava preparada. Então, desse modo, alguns têm especulado que essa não foi uma história imaginária de Cristo ser contada naquele momento, mas um incidente real, que de fato aconteceu. Alguns especulam. A Bíblia não fala que isto aconteceu, é uma parábola. Mas por se tratar de alguém de uma forma tão contundente em acertar o nome de alguém, alguns estudiosos e até mesmo as pessoas que mais refletem sobre essa questão, dizem que Jesus contou uma história verídica. O importante disso tudo, irmãos, quer seja imaginária, quer seja verdadeira, o importante é o ensino que isto nos traz. E aqui eu trago para os irmãos algo de precioso. Jesus está falando sobre céu e inferno. Eles existem. Não é um pensamento isolado, não é um sonho. O céu e o inferno existem. Jesus está dizendo também que existe nesta parábola justos e injustos. Jesus está dizendo nesta parábola também que existe 2 caminhos a serem seguidos: o caminho do céu e o caminho do inferno. E Jesus está dizendo para mim e para você onde você e eu iremos morar. Quando Jesus nos traz todo esse processo, ele olha para João 3,16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O projeto de Deus foi amar-nos. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange de tal forma. E a Bíblia nos relata que não existe aquele que ama se não estiver conectado com Deus. E foi para isso que Cristo veio, para morrer pelo meu pecado, para morrer pelo pecado da humanidade. Nós não somos merecedores, ninguém é merecedor. Mas Jesus, ele olhou para nós como criatura, como filhos que se desgarraram do Pai e nos deu uma nova esperança. O céu e o inferno existem, há justos e injustos aqui na terra. Há 2 caminhos a seguir, o caminho largo e o caminho estreito. Mas existe algo de precioso nisso tudo. É
que está lá em João 14, ele diz, olha, não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E o interessante disso tudo é que a morada daquele Lázaro já tinha sido feito, já estava preparada. Ele foi direto para o céu, para o seio de Abraão. E nesta noite eu quero tirar algumas lições dessa parábola, irmãos, para que nós entendamos o que Jesus quer das nossas vidas. A Bíblia fala lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não existe um sequer. Apenas Cristo. Apenas o nosso Mestre. É o único que nos promete uma esperança de vivermos a vida eterna ao lado de Deus. É o único na trajetória humana que diz, olha, você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, o caminho largo será atraente aos nossos olhos. Nesta noite, a primeira lição que eu tiro desse texto é que todos nós iremos morrer. Todos. Até mesmo aqueles que se diziam deuses, os imperadores, eles morreram. Mas Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. Para que nós ressuscitássemos juntamente com Ele, como está lá em Colossenses 3. Ressuscitássemos juntamente com Ele para a glória eterna. Porque o pecado que operou na vida do ser humano, esse pecado nos distanciou de Deus. Nos tornou indignos da graça, da plenitude. Eu e você, irmãos, somos seres finitos. Temos um prazo de validade. Temos uma data prevista lá nos céus, que naquele dia vai ser o nosso dia. Mas o importante disso tudo, a pergunta que eu faço, você está preparado para este dia? Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é... Mas ele não fica somente nisso. O dom gratuito de Deus é de graça. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi tão grande, pagou o preço pela sua vida, mas Ele nos deu de graça. Eu preciso comprar? Não. Eu preciso doar? Eu preciso fazer alguma coisa lá fora? Não, é de graça. É de graça. Jesus mostra que tanto o rico quanto Lázaro morreram. A morte, ela não está se importando com o nosso status. Obrigado. A morte, ela não se importa com o que você tem na sua poupança. Com quão poderoso você é na sociedade. Ela vem. E nós não iremos levar nada. Nada. Algumas culturas dizem que se colocar 2 moedas nos olhos, lá na frente, vai pagar o preço, vai pagar a passagem, né? Tem algumas culturas que levam o homem a pensar dessa forma. Coloca objetos dentro do caixão. Lá você vai ter e aí você vai pagar. Não, irmãos. Não, meus queridos amigos. Enquanto há vida, nós temos a oportunidade de aceitar a Cristo, porque o sacrifício dele foi na cruz do Calvário. Por mim, por você, depois da morte, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Não tem mais jeito. Todos morrerão. E a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer em uma só. Depois disso, segue-se o juízo. Só existe uma única oportunidade de viver. Oportunidade, irmão Emmanuel Jacques. Só existe uma única oportunidade de viver nos céus, é se entregando hoje a Cristo. Não existe outro caminho. E um dia, amanhã, eu posso não estar aqui. E eu tenho um Deus, eu tenho alguém que me prometeu vida eterna. Eu tenho Jesus Cristo que pagou um alto preço por mim e diz, olha, se você se entregar diante do meu altar, eu vou te dar esta morada. Esta morada não é para qualquer um. Essa morada é para aqueles que aceitam a verdade em Cristo Jesus. Todos morrerão. Alguns equivocadamente afirmam, a vida é minha. Não venha com conversa. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mentira. Porque se tiver um AVC, vai ficar em cima da cama, a vida não é dele. Vai ter que alguém cuidar dele. Temos que pedir misericórdia a Deus por tudo que Ele tem feito. E por tudo que Ele ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Porque a nossa vida, a gente até se ilude. E dizer, eu faço dela o que eu quiser, você pode fazer, mas um dia... Esse Cristo, que hoje é o nosso advogado, ele virá como juiz. E vai julgar. E quando o juiz julga,
se não tiver o sangue de Cristo lá, dizendo, eu paguei o preço por ele, infelizmente, irmãos, você vai se ver igual a este rico. Olha o que o rico diz, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico. E foi sepultado, e foi para onde? Ele parou no inferno. No versículo 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o rico clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro. Nem nesse momento, irmãos, esse homem deixou de ser arrogante. Manda, ele fala, dá uma ordem para Lázaro. Lázaro está numa situação bem melhor do que a dele. Manda! Ele não entendeu nada. E quantos de nós queremos mandar naquilo que é do Senhor? Assim como esses dois morreram, será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com Deus, irmãos? A segunda lição é que a alma continua viva após a morte. Por quê? Olha o versículo 16, 23, capítulo 16, 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que é que isso quer dizer? E o que Jesus nos ensina? É que a morte não é o fim para ninguém. Existe a nossa alma. O inimigo das nossas almas, ele quer devorar as nossas almas. Ele quer a nossa alma para ele. E a Bíblia fala que o rico olha, a alma dele olha, estando em tormento, olha, levanta os olhos, vê Lázaro lá no céu. A alma de Lázaro já estava nos céus. E do rico estava no inferno. E olha que interessante, alguns vão dizer que a alma, algumas teorias, vão dizer que a alma é dada por Deus no momento da geração do embrião. Outras teorias vão dizer que a alma é gerada por Deus desde a eternidade, e aí quando o corpo vai nascendo e Deus coloca a alma. Mas qual a teoria? Não importa a teoria. Não importa qual está certo, qual está errado. Não importa que eu e você temos uma alma. Temos algo de precioso, o nefesh, fôlego de vida. E Satanás, ele está interessado na minha alma. E após a morte, sua alma se encontra diretamente aonde? A certeza que nós estaremos nos céus. Essa certeza o nosso Cristo nos deu. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas a certeza daqueles que não têm Cristo em suas vidas, não sabe para onde vão. Por isso, meu querido, neste momento, Jesus nos ensina que a morte não é um fim, não é ainda o fim. Existe uma realidade eterna, um tormento eterno, mas existe também um louvor eterno. Um regozijo nos céus, um regozijo eterno. Onde a nossa vida não será mais a mesma. Como eu faço para encontrar esse regozijo eterno? João 14, 6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Segundo Timóteo também ele vai dizer que existe só um mediador entre Deus e o homem. Se eu não me engano é 2,5. Jesus Cristo, o homem. Irmãos, quando nós temos essa convicção, nada pode nos abalar. Como diz Paulo, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os prazeres, nem os domínios, nem os poderes, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E eu tenho que tomar posse disso, irmãos. Olha o que diz Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O destino eterno é definido, irmãos, pela nossa relação com Cristo, pelo que Ele já fez em tua vida, pelo ato salvífico dele na cruz do Calvário. Isso que importa para nós. Terceira lição que eu tiro desse texto, irmãos, dessa parábola. Deus está dando essa oportunidade de salvação hoje, a mim e a você. Se você ainda não tem, Deus ele está dizendo, não seja como o rico, que viveu de forma regalada, vestindo púrpuro, linho finíssimo, que esplendidamente vivia a sua vida. Isso não está dizendo que o rico não vai para o céu. Cristo está dizendo que o arrogante, o injusto, aquele que não tem Jesus em sua vida, esse vai ficar do lado de fora. Como é difícil pregar, fazer um sermão evangelístico sem dizer que existe céu e inferno. Porque parece que sumiu dos púlpitos pregar sobre isso. É difícil, irmãos. Mas eu não posso me calar diante daquilo que está proposto pelo meu mestre. Deus está dando essa oportunidade de salvação hoje. Olha o versículo 24 e 28, o que é que diz? Então,
Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Mas agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Irmãos, quando Deus ele olha para a condição do ser humano, ele diz: enquanto a vida, você tem a oportunidade de me servir, e eu tenho a oportunidade de definir uma morada para você lá nos céus. O rico queria mudar a sua condição nesse contexto. Volta lá, avisa, manda Lázaro lá pregar para os meus irmãos, tem 5 lá. Faz com que eles não venham para esse lugar de tormento, esse lugar de dor, de sofrimento. Não, fala com eles em nome de Jesus. E Abraão diz: não pode. Porque se eles não ouvem os profetas, Moisés e os profetas, Moisés está aqui, ó, a palavra de Deus. E os profetas são aqueles que propagam a palavra de Deus. Como é que eles vão ouvir? Talvez você diga nesta noite: eu sou muito novo, vou curtir a vida um pouco, depois eu vou seguir a Cristo. Talvez você diga: estou preparando a minha vida melhor, deixa eu fazer meu pezinho de meia, depois eu sigo. Talvez você esteja dizendo: eu vou estudar primeiro, vou conseguir um emprego, vou casar, depois eu sigo. Mas Jesus está dizendo: eu morri por ti hoje. O dia é hoje. Talvez você nem compreenda aquilo que é a verdade que há na palavra de Deus. Mas o tempo aceitável da salvação é hoje, é agora. E Deus nos faz essa petição quando Ele diz lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O tempo é hoje. E por último, irmão, por última lição que eu tiro desse texto é que Deus nos deixou a sua palavra para que o homem se arrependa. Me arrepender de quê? Eu sou bom. Eu dou esmola. Eu ajudo os pobres. Efésios 2:6 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não adianta eu dizer que eu sou bonzinho, porque quando Jesus ele é confrontado, o bom mestre, ele diz: bom, é um só, é Deus. A gente está buscando. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem a palavra de Deus aqui, ouçam. Tem todo um processo, tem todo um aparato. O rico, ele queria que Lázaro voltasse para pregar. Não. A Bíblia fala que este teor, esse desejo de pregação do evangelho, os anjos queriam. Mas foi otorgado a quem? Mateus 28, do 29. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depende de mim, de você. Os anjos podem até descer, seria maravilhoso o anjo descer aqui. Mas Jesus não veio com esse objetivo. Veio com o objetivo de nos tornar discípulos e nós buscarmos outros discípulos para eles. Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Essa palavra que não morre, essa palavra que é infalível, inerrante. E nós temos que entender que Deus deixou essa palavra para que nós pudéssemos pregá-la com toda a sabedoria. Romanos 10, 9 diz que a saber, se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Porque com o coração você crê. Para quê? Para a justiça. E com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. Eu preciso pedir a Deus discernimento para entendermos qual é a sua vontade para as nossas vidas. Finalizando, irmãos, é preciso, eu tiro o ensino dessas verdades, desta parábola, é que todos morrerão, é que a nossa alma é eterna, e se ela é eterna, eu preciso escolher qual o caminho eu devo seguir, se é o céu ou se é o inferno. A oportunidade de salvação é hoje, eu aprendo também, e aprendo que sem a palavra de Deus a gente não consegue, porque ela é viva, é eficaz. Bote o texto de João 5:24, irmãos, aí.
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Baixe sua cabeça nesse momento. Baixe sua cabeça nesse momento. Peça a Deus agora. Talvez você tenha dito, eu nunca fiz uma decisão dessa, de me tornar um seguidor de Cristo. Talvez você nunca tenha feito e pensado nessa possibilidade. Mas Jesus, Ele está te prometendo nesta noite, vida e vida com abundância. Uma morada lá no céu, onde nenhum outro pregador, nenhum outro prometeu que nos daríamos uma morada. E se você, meu querido amigo visitante, está nesta noite aqui, no intuito de ter uma nova vida com Cristo, fale com Deus nesse momento. Talvez você tenha dito, eu já fiz tanta coisa nesse mundo, mas agora é o momento, este é o momento de tomar essa decisão, porque quem ouve a minha palavra é Jesus dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Deus está prometendo para você que você não vai entrar em condenação. Mas passa da morte, que é o peso do pecado na sua vida, na vida do ser humano, direto para a salvação eterna. Só quem pode dar isso é Jesus Cristo de Nazaré. Se você nesta noite tem essa vontade, levante uma de suas mãos. Ninguém está vendo, não. Levante uma de suas mãos. Porque o Espírito Santo, Ele quer te dar vida, e quer te dar com abundância. Se você tem esse desejo de recomeçar com Cristo, este é o momento, agora é a hora. Não deixe para amanhã, porque Jesus Cristo pagou um alto preço pela tua vida, e Ele ainda quer te dar uma morada lá nos céus. Vida e vida com abundância, se você tem esse desejo. Faça essa decisão agora, porque Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele não quer que você se perca, que você vá para o inferno, como foi a vida desse homem rico. Mas Ele quer te dar vida e vida com abundância. Se você, meu querido irmão, nesta noite está distante do Senhor, já perdeu o primeiro amor, e que você nesse momento quer recomeçar com Cristo, você também tem a oportunidade de levantar sua mão, de fazer uma nova aliança com Deus, de não continuar do mesmo jeito que você está. Se você tiver, levante uma das suas mãos. Eu convido o Ministério de Louvor para estar aqui na frente, para louvarmos a Deus e exaltarmos o seu nome. Lembre-se, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A semente foi lançada. E se você tem o desejo de fazer isso, em outro momento, pode nos chamar no final do culto, que nós estaremos orando por você. Ministério de Louvor. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos adorar o nosso Deus.